livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 19, lá tem uma palavra, e tem alguns personagens importantes lá. E eu dei uma citada domingo passado sobre essa guerra aqui, que é muito interessante, porque ela chama a atenção de 185 mil homens que morreram na mão de Deus, por um anjo que sai no meio do aquartelamento do inimigo e mata 185, entre eles generais, sargentos, gente de alta patente morreram, não foi só soldado. Muita gente morreu, e essa palavra, aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 19, se você começa a ler ela ali, nesse ponto que eu estou te falando aqui, para quem está anotando, você vai descobrir que ali tem alguns personagens, como o rei Ezequias, um homem de Deus, um homem cheio de Deus, e que, diferente do rei Josafá, que nós falamos domingo, de 2 Crônicas, capítulo 20, nós falamos que Josafá, quando soube que vinha essa multidão contra ele, ele se pôs a orar, jejuar, colocou louvor na frente, e a gente pegou de base essa história do rei Josafá domingo, e trouxemos aqui um entendimento, uma revelação. Ao contrário do rei Josafá, Ezequias, esse rei aqui, ele não chama, ele não reúne toda a igreja, ele não reúne as crianças, ele não reúne as mulheres, e abre um jejum e uma oração quando ele soube que contra ele vinha o rei da Síria, Sanaqueribe. Sanaqueribe era, a Síria seria hoje a cidade mais bem armada no mundo hoje, os Estados Unidos se levantou contra eles, né? Um armamento todo sofisticado, e se levantou contra a guerra, contra Judá, contra Jerusalém. Você vai descobrir, lendo o texto, que tem aqui algumas pessoas que, como Ezequias, que é o rei, Sanaqueribe, que é o rei da Síria, o estado maior da Síria, da guerra da Síria. Rabsaque é um porta-voz inteligentíssimo. Eu estou dizendo aqui porque você vai ler o texto na sua casa, você vai descobrir quem são essas pessoas. Rabsaque é um cara inteligentíssimo, um cara que sabe falar bem, que fala bilíngue, sei lá quantas línguas ele falava, mas você vai descobrir que no meio da palavra, ele viu que as pessoas não estavam entendendo ele decide falar em aramaico. E ele estava falando em judaico, e falando, com as pessoas, e falando na língua dele com outros soldados, e de repente, ele aparece falando em aramaico. Olha que coisa, alguém tira a criança que está atrapalhando aqui, gente, por favor. Olha que coisa tremenda. E aí você vai descobrir que no meio desses personagens também tem Isaías. Olha para cá, gente, deixa o irmão trabalhar ali. Você vai descobrir que tem também um profeta, Isaías, que estava ali em Jerusalém, naquele lugar ali, pronto, para ser usado por Deus. Então a gente vê ali um homem de Deus, olha para cá, gente. Ali estava o homem de Deus ali, Ezequias, ali estava o representante, da Síria, e estava ali o porta-voz da Síria, e aqui nesse texto você vai descobrir que estava também um profeta. Então, mais uma vez, a gente tem aqui um representante de autoridade espiritual na terra, o rei Ezequias, um representante do céu, da voz de Deus na terra, o profeta Isaías, e aqui nós temos duas representações satânicas, malignas, que é exatamente Rabsaque e Sanaqueribe. Por que eu estou explicando isso? Porque muitas vezes, uma das coisas que eu ouvi na nossa célula lá, é que as pessoas leem a palavra e não conseguem entender. O Velho Testamento não é tão difícil de entender, porque ele é histórico, ele conta muita história, né? Muita história. Então, a gente vai lendo e vai entendendo, e eu gosto muito de ser muito, eu gosto de pontuar algumas coisas para a gente entender, antes de eu trazer uma revelação, de você entender o prefácio dessa palavra. Primeiro eu quero dizer para você, amado, e amada que está aqui, que todos nós precisamos entender que existem batalhas que não são, guerreadas com espada apenas, com lanças, com flechas, e nem sempre as batalhas começam com espada ou com lança, na maioria das vezes começam com uma voz. Vocês sabem do que eu estou dizendo, uma voz que tenta nos parar, uma voz que tenta dizer para a gente que não vai dar certo, não adianta a gente fazer, porque essa coisa não tem mais jeito, esse país não tem mais jeito, esse estado, isso e aquilo.
uma voz que tenta de qualquer forma fazer com que você desista talvez do seu sonho, dos seus projetos. Sempre é assim, sempre começa com uma voz. Mas uma coisa interessante que hoje Deus está falando para nós, que não importa a voz que se levanta contra você, a Bíblia diz que Deus já determinou a vitória dele na nossa vida. Diga quem está ao seu lado, Deus já determinou a vitória na sua vida. Quem está me entendendo, gente? Deus já determinou. Sabe, amados, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que a palavra não é para quem não veio. A palavra é para você que está aqui hoje. Deus vai falar com você. Porque quem aqui, sabe, já ouviu frases talvez que fizeram você desistir de um projeto? Frases que fizeram você desistir, talvez, sabe, palavras que fizeram você, sabe, se engessar para alguma coisa? Todos nós já passamos por aqui, já fomos atacados na nossa mente sem conseguir, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada com aquela palavra negativa ou aquela palavra martelando. Todos nós tivemos problema com isso e temos até hoje problema com isso. Mas preste bem atenção nisso, porque aqui a gente vê Jerusalém cercada de verdade, sabe, amados, por um exército. E não era qualquer exército, era o exército, o mais poderoso da época. Não veio qualquer um para guerrear contra Jerusalém. Esse rei aqui, o Sanaqueribe, ele já tinha destruído, a Bíblia diz, várias cidades. Algumas versões, ele diz assim que ele passava pelas cidades como um rolo pressor. Era tão fácil de destruir tudo, porque eles tinham material bélico, era muita gente. A gente pensa 185 mil pessoas. Gente, é uma cidade. E como era grande esse exército, não matou todo mundo, matou uma parte do exército, 185 mil pessoas. E como era grande, então por onde ele passava, ele destruía tudo, cercava tudo, trazia medo, pressionava as pessoas, deixava todo mundo sem saída. Imagina agora o povo judeu, Jerusalém, descobrindo que quem estava vindo contra eles ali era esse cara aqui, Sanaqueribe. Não, talvez não foi uma coisa fácil de ouvir, não foi uma coisa simples assim, sabe, querido, mas o pior ainda não era o exército. A Bíblia diz que Sanaqueribe envia um cara chamado Rabsaque, um enviado, sabe, de Sanaqueribe. Sabe, esse cara que era o perigoso, porque esse cara, ele era o negociador. É o cara que negociava a bênção. É o cara que negociava as autoridades. É o cara que conseguia abrir os portões, com que as pessoas abrissem as suas brechas. Sanaqueribe. Rabsaque, porque Sanaqueribe era o comandante, mas quem vinha era o secretário, Rabsaque. E esse aqui era o cara muito esperto. Ele vinha, sabe, e nunca, você vê na história, esse cara aqui atacando com a espada, mas esse cara aqui era o melhor de todos em palavras. O cara era bom de palavra, o cara podia estudar advocacia, né? Advogado é bom de palavra, bom de oratória. O cara bom. E ele começa, olha que coisa tremenda, ele começa dizendo para as pessoas assim, olha, não adianta vocês se trancarem nesses portões, nesses muros, o Deus de vocês, o Deus de Ezequias, não vai proteger você contra o rei da Síria. E a Bíblia diz que ele começa a falar em aramaico, em judeu, sabe, e ainda assim, quando eles pararam à porta de Jerusalém, Ezequias reúne o povo e diz assim, a única coisa que eu vou pedir para vocês, fiquem em silêncio, não falem nada, não respondam, não negociem, não falem nada, apenas isso. E a Bíblia diz, amado, que o rei, com muita sabedoria, sabe, ouvindo aquela voz gritando para eles não confiarem em Deus, dizendo assim, olha, vocês vão perder tudo que vocês têm, a gente tem que negociar, a gente não quer morte, a gente não quer derramar sangue, tudo mentira, porque por onde eles passaram tinha matado todo mundo. E agora está ali Rabsaque negociando para abrir os portões, negociando para eles entrar na cidade. E naquele momento, não era só uma guerra que tinha do lado de fora, mas era uma guerra acontecendo na mente do povo, porque todo o povo estava ouvindo a gritaria, e ouvindo, sabe,
vamos dizer assim, as novidades que Rabsaque estava trazendo para o povo. Olha, se vocês abrirem esse portão, cada um de vocês, todos aqui, quem nunca teve, vai ter uma fazenda. Foi assim que ele fez, nós vamos dar um pedaço de terra para cada um de vocês. Todo mundo aí de dentro vai ganhar um pedaço de terra. Nós não queremos tomar nada, nós queremos dividir. Sabe aquela conversa que a gente está vendo por aí, né? Parecendo um MST, né? Nós não queremos tomar nada, nós só quer dividir. Sabe, Rabsaque estava lá gritando, nós vamos dar um pedaço de terra para cada um, nós vamos organizar vocês com fazendas, vocês terão terra para vocês plantar, para vocês colher, se vocês abrirem o portão e deixar a gente entrar. Imagina, e o povo em silêncio, ouvindo em aramaico, na linguagem deles, as propostas de Rabsaque. E Rabsaque viu que ninguém falou nada, ninguém disse, opa, eu quero entrar para esse movimento aí. Ninguém disse nada, as pessoas, o rei tinha avisado, elas não respondam, não falam nada. Fiquem firmes, Deus é por nós. Deus vai nos livrar da mão desses caras. Deus já, sabe, Ezequias já tinha falado para o povo, olha, vamos confiar em Deus. E assim o povo permaneceu. E de repente, vem Rabsaque e ele viu, alguém disse assim, olha, eu acho que eles não entenderam o que o Senhor falou. Eu acho que eles não entenderam o que o Senhor estava dizendo. Para mim está bom o ar aqui, tá, Douglas? Tá, obrigado. Eu acho que eles não estão entendendo. Fala de uma forma diferente. Rabsaque chega lá e fala, olha, além da fazenda, nós vamos dar cavalo, nós vamos dar gado, nós vamos dar um monte de coisa para vocês. Vocês vão ser ricos. Vocês não vão ter que trabalhar para ficar rico. Vocês já vão ser ricos. Imagina a proposta, e o povo ouvindo as propostas. Mas ninguém falou nada. Era uma guerra acontecendo dentro da mente. Dentro da mente, imagina as pessoas que nunca tiveram condições, as pessoas que sempre tiveram uma vida, sabe, com custo baixo, com pouco dinheiro, vivendo uma vida simples, e agora tendo uma oportunidade de ficar, Satanás dizendo para elas assim, ó, eu vou deixar você rico, se você abrir os portões dessa cidade, se você deixar eu entrar na sua cidade, você vai ficar rico. Essa era a proposta de Satanás, essa era a proposta de Sanaqueribe. O que parecia ser o fim, virou, sabe então, naquele momento, um cenário sobrenatural. Que parecia que não ia dar nada certo, vira um cenário sobrenatural. É interessante esse texto, depois se você ler na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Talvez você não esteja cercado por um exército como o povo de Judá. Talvez você não tenha armas apontadas contra você. Talvez você não tenha 200 ou 300 mil soldados na porta da sua casa falando que quer entrar na sua casa e te matar. Talvez esse não é o teu problema. Não é o exército que está cercando você, mas talvez o maior problema aqui é a sua mente. O que tem desafiado você todos os dias, quando você se levanta pela manhã, é a sua mente, talvez, que tem falado bem alto dentro de você, que não adianta, não vai dar certo. Talvez a sua mente tenha gritado e tem sido pior que o exército. Sabe, cerca você de pressão, cerca você de vozes e dizendo que tem muita coisa que você quer fazer, mas não adianta você fazer, porque isso não vai resolver mais. Não é assim a nossa luta na mente? Não é assim a luta todos os dias de manhã na nossa mente? Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, que assim como Ele entrou na guerra, sabe, daqui do rei Ezequias, Ele vai entrar na sua guerra essa semana também. Porque Deus te deu autoridade e Deus te deu armas. E não te deu autoridade e armas para você perder, Ele te deu autoridade e te deu armas para você vencer. Você vai vencer. Diga para quem está ao seu lado, você vai vencer, em nome de Jesus. E a gente não vê nenhum tipo de ataque com espada, mas o ataque aqui é com palavras. Começa Rabsaque a colocar dúvida. Olha isso, amados. Olha que demônio sagaz. Olha que secretário do inferno
inteligentíssimo, como o inferno tem uma sabedoria, como o inferno tem uma estratégia para destruir aqueles que Deus ama, e ele vem com uma proposta, e a primeira coisa que Satanás coloca no meio do povo é dúvida. Vocês acham que o rei Ezequias consegue vencer tudo isso que eu trouxe aqui? Você acha mesmo que você vai conseguir vencer tudo isso que eu tenho aqui contra você? Começa a colocar dúvida no coração das pessoas. Satanás começa a colocar medo, diz, olha, se vocês não abrir o portão, nós vamos quebrar tudo, nós vamos arrombar aqui, vamos destruir tudo, arrombar os portões, as janelas, as casas, vamos matar todo mundo. Coloca medo nas pessoas, intimidação. Ele dizia, olha, não confiem em Deus, não confiem em Deus. Esse negócio de você ficar confiando em Deus, esse negócio não é assim a voz, de tudo você coloca na mão de Deus, tudo você vai orar, tudo você vai jejuar, tudo você quer ter um direcionamento de Deus na sua vida, não confia em Deus. Foi isso que Satanás estava dizendo para o povo. Pare de confiar na mão de Deus, você vai perder, não é isso que Satanás diz. Ninguém pode te salvar, você está numa encruzilhada agora, você está numa situação agora que ninguém, nem Deus consegue resolver esse problema, porque nos dias de hoje ainda é assim. Você não vai conseguir, sua família não tem jeito, que você está orando aí, não é assim? Às vezes a gente está orando pela esposa, pelo marido, pelo filho que não é crente, e a gente se levanta, mal a gente se levanta do canto de oração, mal a gente termina de desligar o som que a gente estava adorando a Deus, e o diabo já lança uma voz, não adianta nada, ela não vai mudar, ele não vai mudar, porque essa é a estratégia principal. Entenda, amados, essa é a estratégia principal de Satanás. Satanás, ele tenta te vencer na sua mente antes, sabe, de te enfrentar na vida de verdade. A primeira derrota na vida de algumas pessoas começa na mente. Já somos derrotados da nossa mente. Quem está me entendendo, gente? E olha, amados, uma arma tremenda, a gente vê o poder do silêncio. A Bíblia diz que o povo fica em silêncio, o povo não murmura, o povo não fica dizendo, poxa, a gente podia negociar também esse rei, ele pode ficar rico, ele pode continuar sendo rei, ele tem a casa dele, ele tem as coisas dele. Não, você não vê o povo entrando na estratégia de Satanás, a gente não vê o povo fazendo o jogo do diabo, que muitas vezes nós fazemos o jogo do diabo. Você não vê isso acontecer. Porque nem toda batalha a gente vence respondendo. Tem muita coisa, amados, que a gente precisa aprender a ficar quieto. Porque falando a gente estraga. Falando a gente abre portas. Falando a gente abre portões. Quem está entendendo, gente? Às vezes é melhor ficar quieto. Ouvir mais. Quem está me entendendo, amados? Tem gente que responde tudo. Vai respondendo e vai falando, vai respondendo e vai falando, vai brigando com todo mundo, vai tentando se defender, vai justificando o tempo inteiro a sua vida assim. Mas Deus talvez hoje está tentando te ensinar, se você se calar, eu vou entrar na guerra. Talvez se você calar sua boca, Deus vai conseguir entrar na sua guerra. Porque muitas vezes, a nossa boca não tem permitido Deus entrar na guerra. Não tem permitido Deus entrar, sabe, e guerrear por nós. Quem está entendendo, amado? E o que a gente vê aqui, amados, é uma postura desse rei Ezequias, quando ele ouviu tudo, toda aquela proposta, tudo aquilo. A Bíblia diz, amado, que Ezequias determinou algumas ações que fazem efeito, armas espirituais. Mais uma vez a gente vai falar sobre armas espirituais. Armas espirituais que têm os seus efeitos. A Bíblia diz que ele rasga a sua veste como um sinal de humilhação, dizendo, Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada. Olha, presta atenção aqui, gente. Eu não quero que vocês... Eu sei que guerra espiritual é difícil pregar, mas eu estou sentindo que vocês estão divagando. Olha para mim aqui. Sabe, gente, guerra espiritual é um negócio sério. Porque Satanás, o mínimo que a gente abre, o pouquinho que a gente abre, ele acaba conseguindo entrar. E aqui o que a gente vê, esse cara aqui, sabe o que ele fez? Ele disse, ó, não falem nada. Mas esse cara,
Ele decide ir para o templo. A Bíblia diz que ele pega os pergaminhos, ele pega a palavra. Mais uma vez a palavra entra na guerra espiritual. E ele vai para a igreja, diz a Bíblia. Ele entra no templo. E sabe o que ele faz? Quando ele chega lá no templo, ele rasga as roupas dele. Ele começa a rasgar as roupas dele. Sabe, amados, a gente vê algumas pessoas na Bíblia rasgarem as roupas. Lá no livro de Joel, as pessoas estavam rasgando as suas roupas no culto, mas era uma falsidade, não tinha verdade naquela humilhação. E imediatamente Deus fala na boca do profeta, lá em Joel, diz: olha, sabe por quê que as sementes estão apodrecendo debaixo da terra? Porque vocês não se humilham de verdade. Eu não quero que vocês rasguem a sua roupa, eu quero que vocês rasguem o seu coração. Mas aqui no livro, sabe, amado, de 2 Reis, esse cara aqui, ele rasga a roupa dele igual lá no livro de Joel, da mesma forma. E aqui ele é aprovado por Deus, porque, amado, aqui tem uma humilhação genuína. Aqui tem um cara de verdade dizendo: Deus, eu de verdade não tenho força, eu de verdade eu não consigo, eu sei, Deus, que sem Tu, sem as Tuas mãos, sem a Sua presença, de nada eu vou conseguir fazer. Aqui tem o cara que ele rasga a sua roupa real, as suas roupas de autoridade. Ele tira a sua capa, ele esquece quem ele é, a autoridade que ele tinha aqui na terra, e ele se humilha, e ele decide dizer: Deus, eu não sou nada, Tu é que pode me salvar dessa guerra, o Senhor é o único que pode abrir essa porta, o Senhor é o único que pode matar os nossos inimigos. E a Bíblia diz que ele pega a palavra, e ele abre a palavra, e sabe o que ele diz? Ele diz: Deus, olha para essas ameaças. Ele cita a palavra, com as roupas todas rasgadas. Ele abre um jejum. Olha novamente a palavra, o jejum e a oração. Ele abre um jejum para ele. Ele entra na presença de Deus. E de repente, no meio de tudo aquilo, a Bíblia diz que ele lembra Deus, quem Deus era para ele. Ele diz: o Senhor é o Deus da minha vitória, das minhas respostas. Sempre vieram do Senhor. Eu não vou temer esses caras que estão aí. Guerra espiritual, armas espirituais. Ou você se cala e é vencido, ou você entra para o templo do Senhor, garra com a palavra profética, garra com o jejum, garra com o louvor e levanta a bandeira da vitória. O que você quer fazer? O que você quer fazer nos dias de hoje? Eu não aguento mais. Tem gente que diz: eu não aguento mais, mas nunca fez nada. Domingo passado eu perguntei: qual é o jejum que você já fez que te doeu? Ou qual que você ainda não fez, que você não fez porque dói? É esse que está faltando. É esse que está faltando. É esse sacrifício que falta. A Bíblia diz, amado, que ele rasga as vestes dele, ele entra no templo, e ele busca Deus. Ele não está nem aí com a gritaria em aramaico, em judaico, desse Rabsaque, esse demônio gritando lá fora nos muros, oferecendo, fazendo propostas interessantíssimas. Ele nem deu bola para isso aí, amado, porque ele sabia que aquilo era do diabo. Nem responder a Rabsaque ele quis, mas a Bíblia diz que ele entra para o templo, a Bíblia diz que ele entra para a casa do Senhor, e a Bíblia diz assim: então Ezequias buscou a Deus. O que você tem feito com as vozes que, sabe, pressionam a sua mente? O que você tem feito com as vozes que têm feito propostas para te matar, para te destruir? O que temos feito, amado, às vezes aceitado a proposta e às vezes baixado a nossa cabeça e tomado o posicionamento de derrotado. Mas esse não é o nosso lugar. A Bíblia diz, amado, que ele ora a Deus e de repente ele diz: nós precisamos de uma palavra profética. Olha a palavra novamente vindo. Ele entra na Bíblia, entra no templo, ora, jejua, se humilha, rasga as vestes dele. Eu lembrei daquele texto lá atrás, se não me engano é Crônicas também, que diz, sabe, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Esse cara aqui, ele entra para o templo e por fim,
Depois de ele fazer tudo isso, ele diz assim: manda trazer a palavra, manda trazer o profeta, manda trazer Isaías. E alguém corre lá e traz Isaías. E olha, amado, naquele momento de guerra, de pressão, de gritaria, sabe, as pessoas ali, todo mundo esperando uma resposta da parte de Deus. A Bíblia diz que Ezequias simplesmente, sabe, Isaías entra no templo, a palavra do Senhor entra no templo, e Isaías diz: assim diz o Senhor. Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena ou não vale a pena, meu irmão? O jejum, a oração, o preço, rasgar as vestes de verdade. Isaías entra no templo e ele enxerga o rei Ezequias adorando, sem as vestes, todo rasgado, coberto de cinza, chorando, se humilhando na presença de Deus. Isaías vai entrando e vai dizendo: assim diz o Senhor, rei Ezequias, eu vou matar esses caras por vocês. Olha o que Deus diz eu pessoalmente, está lá no texto, lê na sua casa, crente. Deus diz: eu pessoalmente, eu vou matar esses caras, porque eu entendi você, eu entendi a sua oração, eu entendi o seu sacrifício. Quem está me entendendo, amado? Vou dizer uma coisa para você: quem não se derrama na presença de Deus, sabe, amado, sabe, transborda em desespero. Quando você não sabe, sabe, gente, meu Deus do céu, louvores como esse, domingo passado, domingo retrasado, esse louvor aqui foi tremendo, dá vontade da gente ficar cantando, adorando a Deus, e sabe, nem ter palavra. E quando a gente não sabe se derramar diante de Deus, a gente vai se transbordar de desespero, e a maioria dos crentes, olha para mim, crente, a maioria dos crentes estão transbordando de desespero, porque não se derrama na presença de Deus, não chora, não dobra o joelho, não jejua. Eu perguntei na minha célula quarta-feira: o que você tem feito para você conseguir a sua vitória? O jejum de Coca-Cola. Que lindo o jejum de Coca-Cola. O diabo nem liga para jejum de Coca-Cola. Agora eu estou no jejum de Instagram. Satanás nem tem Instagram, que se ele tivesse, você ia seguir ele. Os tipos de jejum que os crentes estão fazendo para vencer o diabo, os tipos de sacrifício que a gente quer fazer, sabe, amados, para trazer a presença de Deus na terra, o preço que a gente quer pagar. Ao contrário, em vez da gente entrar mais no templo, em vez da gente entrar mais na palavra, em vez da gente se aprofundar mais no sacrifício, a gente está abandonando os nossos postos. Cada dia mais alargando, ficando mais longe da presença de Deus e do fogo. E a gente está tão acostumado e vai se acostumando, cada vez mais longe. Mas esse cara aqui, Ezequias, ele não foi lá discutir. Ele também tinha secretário que falava em aramaico. Ele também tinha mensageiro, bom de papo, bom de conversa. Os caras da imprensa, ele tinha também. Mas a Bíblia diz que ele não usou. Ele decidiu orar. Ele decidiu dobrar o joelho. Ele decidiu fazer o que dá resultado e o que responde de verdade para ele. E a Bíblia diz, amado, que ele levou a carta para Deus. Ele pega aquela afronta, sabe, ele leva para o altar imediatamente. Ele pega o problema, ele faz um diagnóstico de toda a situação. Ele pega aquela crise e ele coloca tudo diante de Deus. Diz: olha aí, Deus, olha aí o que o diabo está oferecendo para o teu povo. Olha aí o que o diabo está querendo dar para o seu povo. Olha o que estão dizendo do Senhor. Olha o que o diabo está dizendo para o povo ao seu respeito, que o Senhor é fraco, que o Senhor não livra. Olha a estratégia desse cara aqui. Tem uma voz gritando no meu quintal, tem uma voz gritando na porta da frente da minha casa, dizendo que não vai conseguir, Senhor. Escute, Deus, o que Satanás está gritando no meu ouvido. E aí você pergunta: mas por que esse cara
faz essa carta e esse anúncio, sabe, para Deus. Porque tudo que Ezequias queria, estrategicamente falando, na sua guerra espiritual, era que Deus assumisse aquele BO. E foi o que aconteceu. O quê? O quê? O que esse cara está falando de mim? O que esse cara está falando da igreja? O que esse cara está falando da sua família? O que esse cara está falando da sua vida? Não é assim não. E a resposta de Deus vem, e Deus, amados, Ele entra no meio da guerra falando através desse profeta aqui, desse cara chamado Isaías, e a primeira palavra que sai da boca de Isaías foi: não temas, não tenha medo. Será que Deus é forte? Será que o nosso Deus é forte, gente? Amém, amém. Deus dependesse do seu amém, estava lascado, né? Mas a Bíblia diz que Deus é forte, Deus é valente, é homem de guerra. Em Salmo 47, 45, ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. O Deus de guerra, o que tem poder para vencer batalha. Aquele que diz para nós não temermos. E a Bíblia diz que Ezequias recebe uma palavra do Senhor, e a primeira palavra é de: não tem medo não, fica tranquilo. Imagina o cara na igreja, jejuando, se humilhando, rasgando a veste, ali com a palavra de Deus, gastando o seu tempo. De repente o profeta entra e diz: Deus está mandando te dizer, não tenha medo. Uau! Tenha medo não, meu filho, eu vou entrar nesse negócio, só fica vendo o que eu vou fazer agora com esses caras. A Bíblia diz, amado, que Deus entra na guerra. E aí, amado, o exército inimigo cai. Sanaqueribe foge, porque ele foi derrotado. O rei da Síria, o fortão, o valentão, quando soube dos 185 mil soldados que morreram numa noite. 180, não foi 100, se a gente enfileirar aqui, nós vamos dar um cento e pouco. Amado, 185 mil é muita gente. E quando ele fica sabendo que amanheceu metade do arraial dele morto, ele foge, porque ele descobriu, naquele momento, que Deus é maior do que tudo e do que todos. A Bíblia diz que o meu Deus, aquele que eu confio, aquele que eu oro, aquele que eu jejuo, aquele que eu me prostro, aquele que eu me dobro, esse tem poder sobre tudo e sobre todos. A Jesus foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus tem poder em tudo que é lugar. E aqui vem a vitória, mas o clima, sabe, o momento, sabe, da grande vitória. Isaías diz assim: olha, essa batalha não é sua, essa guerra é minha. Essa voz não vai te parar de jeito nenhum. Deus vai lutar por você. Diga para quem está ao seu lado: você não vai parar, em nome de Jesus. Bora, levanta a voz, olha para esse irmão, diz para ele: você não vai parar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está entendendo, amado? Deus vai lutar. Talvez eu estou aqui falando para pessoas aqui que têm grandes batalhas na sua casa, na família, com filhos, com esposo, com esposa. Eu não sei onde é a sua guerra, a sua batalha. Eu não sei se você tem amanhecido com essas vozes, com essa gritaria, fazendo propósito, dizendo que não adianta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa eu sei: levante pela manhã cedo e ore com autoridade. Levante pela manhã cedo, quando essa voz se levantar, e ore com autoridade e diga: eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Vamos dizer bem forte, diga: eu sei em quem eu tenho crido. É isso que você tem que falar de manhã cedo: eu acredito no meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero finalizar essa palavra aqui. Talvez seja a última de guerra espiritual que eu ministro nesses dias aqui. Mas eu quero finalizar ela trazendo um entendimento. Quando a Bíblia fala, amados, que Deus derrotou 185 mil soldados em uma única noite. Agora você pensa comigo.
É como se uma cidade inteira amanhecesse morta e de repente Deus resolve tudo de uma vez só. De uma vez só, os problemas, 185 mil problemas eles tinham. E agora, de uma vez só, Deus resolveu 185 mil problemas. Você já pensou nisso? De uma vez só. Por quê que eu estou dizendo isso para você? Que tem muita coisa que parece ser grande demais para nós, mas para Deus é algo que Ele resolve de uma vez só. Mas tem uma pergunta na Bíblia que diz assim: achará Deus fé na terra? Olha para mim, achará Deus fé na terra? Deus vai achar fé na terra? Se Deus olhar para a sua casa, se Deus olhar para a sua vida, Deus vai achar fé em você? Deus vai encontrar um acreditar, um crer em você? Aqui tinha fileiras infinitas. Era uma fileira de gente muito grande. Um problema, ele pode parecer interminável, amados. Se você enfileirar 185 mil homens, é muito grande essa fileira aqui. Mas tem uma coisa bem legal que eu quero dizer para você. Deus não se impressiona com quantidade. Tinha muito mais do que 185 mil. Tinha mais gente para matar aquele povo, mas Deus não estava impressionado com isso. E aquilo que nós não conseguimos, aquilo que a gente, sabe, talvez para nós é impossível de nós alcançarmos, aquilo que para nós parece que é muito difícil a gente conseguir, amados, sabe, que talvez aquilo levaria muito tempo para a gente vencer, talvez 185 mil dias, meses, anos, eu não sei. Mas Deus não precisou nada disso. Você olha para a palavra e você vê que Deus, Ele resolveu isso, sabe que horas? Sabe que hora que Deus resolveu isso? À noite. Por quê? Porque era a hora que o povo estava dormindo. Eu falei na minha célula essa semana, Deus não dorme. A gente dorme, mas Deus não dorme. Deus vela pela palavra. Enquanto todo mundo estava dormindo, Deus decidiu mostrar para eles quem Ele era. Está aqui em 2 Reis, capítulo 19. Enquanto o povo estava no seu descanso, à noite Deus sai, guerreia, e quando amanheceu o dia, eles dormiram com medo, mas acordaram com um milagre na porta da sua casa. Eu profetizo isso na sua vida essa semana. Eu profetizo isso na sua vida essa semana. Você vai amanhecer com um milagre na porta da sua casa. Você vai tomar posse desse milagre, porque você é filho de Deus. Essas vozes não são maiores do que Deus e do que a sua fé. Não são maiores. Quantos creem nisso, amados? Não são. Amanheceu o dia, o problema já estava resolvido. Eles, sabe, dormiram, mas acordaram. Porque é o Senhor que nos sustenta. Amém? Coloca a sua mão no seu coração e diga: é Deus que me sustenta. É Deus quem nos sustenta, amado. É Deus. Talvez a pergunta aqui para nós nessa noite, talvez quantos de nós aqui estamos enfrentando algo grande demais. Talvez para você é algo grande que está além do seu limite, a guerra e o problema que você está passando. Muito, muito além. Mas se Deus conseguiu vencer 185 mil homens na noite, o que Ele não pode fazer na sua vida, amado? Pense bem nessa noite. A questão aqui não é sobre o tamanho do problema. É sobre o tamanho do Deus que luta por você. Você sabe qual é o tamanho de Deus? Escute, você consegue mensurar o tamanho de Deus?
Nós não conseguimos. Tinha uma canção que a gente cantava antigamente, que dizia assim, que o nome de Jesus é poderoso. Eu lembro que a gente cantava essa canção, logo quando ela saiu no Brasil, essa canção, e a gente tentava cantar ela, e a primeira coisa que vinha na nossa mente era que tentar mensurar o tamanho de Deus. Era quase impossível mensurar o tamanho. É impossível praticamente. Como mensurar o tamanho de Deus? Por isso você que está aqui, ou você vai mensurar o tamanho do seu problema, ou você vai mensurar o tamanho de Deus. Ou você para de mensurar o tamanho do problema. E coloca isso na mão de Deus. Posso ouvir um amém? O que a gente precisa declarar nesses dias é que toda voz contrária à palavra de Deus tem que cair por terra, gente. Aquela voz que diz que o seu marido não vai se converter, aquela voz que diz que você não vai conseguir chegar, aquela voz que diz que essa porta não vai abrir, aquela voz que diz que esse negócio não vai desemperrar, aquela voz que diz que você não vai conseguir se livrar dessa doença, desse problema, diga, meu irmão, nessa noite vai cair por terra em nome de Jesus. Toda afronta da sua vida será vencida. Se Ezequias conseguiu, você vai conseguir. Porque você tem a palavra ao seu favor. Amém, gente? Nós temos o jejum, a força e o poder. Se nós quisermos amanhã, a gente só come 5 horas da tarde. Se a gente quiser amanhã, a gente faz 2 dias de jejum. Se a gente quiser amanhã, amado, aí faz um jejum que a gente nunca fez e nós vamos rasgar o céu. E eu quero ver que diabo vai vencer você. Que diabo vai conseguir ficar dentro da sua casa. Quem está me entendendo, amado? Nós temos as armas de guerra. Temos plena condições de sairmos desse condicionamento de coitado, desse condicionamento que o diabo está colocando a gente. Temos plena condição de sairmos dessa condição que Satanás tem nos colocado. Se levantando como esse cara aqui, porque, amado, não era pouco o problema, era muito grande o problema, mas ele, com todos esses problemas, decidiu seguir o caminho da vitória. E qual é o caminho da vitória? A palavra, o jejum, a oração, a casa de Deus. E é nesse ponto que Satanás tem vencido a igreja. É nesse ponto que Satanás tem enfraquecido a igreja, tirando a palavra de nós. Porque é tão difícil a gente ler um capítulo da Bíblia. Mas é tão fácil ficar 1 hora no TikTok, né? A palavra, o tempo passa e você não vê. O diabo tem roubado de nós as armas. Tem esfriado as nossas armas. Tem nos tirado da condição e do caminho aonde nós seríamos vitoriosos. E tem nos levado exatamente aonde Ele quer que nós estejamos, no lugar aonde Ele nos encontra, não Deus nos encontra. Deus precisa encontrar você. Quem está me entendendo, amado? Nem toda voz que vem é direção, algumas são distração. Algumas são distração. Por exemplo, eu trabalho tanto que eu não tenho nem tempo. Não é assim? Eu trabalho tanto que eu não tenho nem tempo para essas coisas. Eu tenho tanto a fazer na minha casa. São tanto menino para cuidar que eu não tenho nem tempo. Talvez para algum de vocês é melhor que Deus nem tivesse dado filhos. Porque os filhos não têm sido bênção. Os filhos têm tirado vocês da bênção. Talvez para algum de vocês Deus nunca poderia ter te dado um trabalho. Porque o trabalho tem sido uma desgraça para você. Tem tirado você do lugar da bênção. E essas vozes têm nos distraído e têm tirado de nós a arma principal. E a palavra ela é tão importante, que ela tem tanto discernimento, tanta direção, que é a única que tem poder, sabe, amado, de pegar a alma e o espírito, que é um fiozinho assim, ó. Elas são tão parecidas. São juntas, tão parecidas, mas a única coisa que consegue discernir e separar alma e espírito é a palavra.
Pela palavra você consegue saber o que é Deus e o que é diabo. Pela palavra você consegue discernir o que é o Espírito Santo e o que é Satanás. Mas o diabo sabe que longe da palavra, nós somos presas fáceis. E aí ele entra na nossa mente. Eu quero dizer algumas frases aqui que eu escrevi aqui, que Deus colocou no meu coração. Primeira, quem ouve a Deus não vai se curvar a Sanaqueribe e nem a Rabsaqué da vida. Quem você tem ouvido? Quem os seus ouvidos têm ouvido? A quem você tem dado os seus ouvidos? Sabe, o barulho do inimigo não vai de maneira nenhuma cancelar a promessa de Deus na sua vida. Porque nós temos a marca da promessa. Diga, eu tenho a marca da promessa. Eita Deus, eu tenho a marca da promessa. Eu carrego em mim a marca da promessa. E Satanás, ele não pode de maneira nenhuma tirar isso de mim. A gritaria infernal, a gritaria de Sanaqueribe e Rabsaqué, não pode, o barulho do inimigo, ela não vai cancelar a marca da promessa. O inimigo pode gritar, falar do que ele quiser, dentro, fora da sua casa, do seu trabalho, mas você sempre vai estar no lugar aonde a palavra profética vai fluir e Deus vai falar com você. A promessa. Quem está me entendendo, gente? E quando a gente faz isso, Deus entra na nossa guerra. É o que realmente Deus fez. E aí você pergunta assim, quando eu não tinha escrito isso que eu vou dizer agora, esse final aqui, eu escrevi agora quando eu cheguei aqui na igreja. Eu fiz uma pergunta, falei, mas o que esse cara fez? Eu escrevi a pergunta, falei assim, o que Ezequias fez para ele conseguir chegar nesse condicionamento? Falei, não, eu preciso discernir isso aqui. De verdade. Sabe o que ele fez? Ponto 1. Aprenda com Ezequias. Levou o problema para Deus. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta você ficar brigando com o seu cônjuge. Não adianta você ficar reclamando, falando para um, falando para outro, contando derrota para um, da outro. Gente, leva para Deus. Ele sim tem poder de resolver o seu problema. Leva para Deus. Ele entrou no templo e olha o que ele fez. Ele apresenta para o Senhor o problema, a situação. Ele diz, Deus, aqui fora tem uns caras dizendo que eu sou um coitado. Aqui fora tem uns caras dizendo que eu não posso confiar no Senhor. Como é que é isso, Deus? Olha para essas ameaças, olha para essa gritaria desses inimigos. Ele levou o problema para Deus. Ele foi minucioso em falar o problema. Segundo, ele não disse, eu sou o rei de Israel, eu sou o rei de Jerusalém, essa cidade é minha, foi me dada, eu tenho, sabe, o trono é meu, esse trono, eu sou o rei desse lugar, ninguém pode, quem esse cara pensa que é? Eu sou o rei de Jerusalém, afinal de contas eu sou Jerusalém, eu represento Deus aqui na terra. Ele poderia muito bem, de sobremaneira, falar quem ele era, mas sabe o que ele fez? Arrancou as vestes, se vestiu de saco e depois rasgou tudo. Disse, nem saco eu mereço, porque eu não sou nada. E às vezes porque a gente ganhou uma coisinha, ganhou outra coisinha, a gente pensa que é alguma coisa, a gente não é nada. Se Deus quiser, a gente amanhece morto amanhã ou vivo. Essa é a grande verdade, ele se humilha diante de Deus, um sinal de quebrantamento, de alguém que estava ali quebrantado, alguém que estava entendendo a Deus, entendendo o poder de Deus, entendendo a presença de Deus. Se você quer vencer na sua vida, nas suas guerras, você precisa aprender a se humilhar diante de Deus. Terceiro, ele busca uma direção profética. Ele não busca uma direção, sabe, em situações terrenas, mas ele busca uma direção profética, porque ele entende que o profético
mexe o mundo espiritual. Vamos voltar lá para o lá para o profeta Ezequiel, 37, quando ele é levado para o vale de ossos secos, profeticamente, ele tem uma visão do vale de ossos secos. E Deus pergunta, esses ossos podem voltar a viver? E o profeta diz, isso só tu que sabes, Senhor. Só o Senhor tem poder para fazer esses ossos viverem. E aí, ele diz, bom, se eu tenho poder, Deus diz assim para Ezequiel, então profetiza. Então fala para esses problemas. Então abre a sua boca com autoridade e manda esses ossos voltarem a viver. E Ezequiel entra no vale e começa a dizer, ossos, voltem à vida. Juntem-se aos seus ossos. E a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 37, faz muitos anos eu preguei isso, mas eu lembro o texto, diz que quando ele profetizava, se ajuntem os ossos, se ajuntem, que venha carne, que venha nervos, que venham os órgãos internos, sobre esses ossos, que se junte de onde vocês estiverem. E ele começou a profetizar, e a Bíblia diz que um barulho começou a acontecer, por causa da palavra profética. Ou você vai usar uma palavra profética essa semana, ou você vai continuar dizendo, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, eu não aguento mais, não tem mais jeito, já fiz tudo que você, talvez essa é a sua palavra, mas você precisa buscar uma direção profética. Quarto e último, ele não foi para o círculo de oração e falou assim, anota aí o meu pedido de oração, irmão. Ele não foi lá nos sacerdotes da igreja, ele não entrou na igreja. Ele não foi lá na igreja e chamou os sacerdotes que faziam o culto, que direcionava tudo e diz, eu quero fazer um pedido de oração para os irmãos. Estou com uma situação aí fora. Aí os irmãos, na hora que for fazer o culto de oração, os irmãos oram por mim lá. Amém, irmãos? Não fez isso. A Bíblia diz que ele pessoalmente, segundo a Reis, capítulo 19, versículo 14 ao 19, ele fez uma oração forte diante de Deus. Ele decidiu orar. Gastar tempo para vencer os seus inimigos. Amém? Talvez a gente está aqui falando de coisas que a gente já ouviu tantos anos pregar. Principalmente crentes mais velhos aqui. Talvez você já ouviu tantas palavras como essa. Mas talvez olhando para a sua vida, a gente vai ver que tudo que você ouviu não resolveu nada. Que talvez você ainda continua sem fazer o que tinha que fazer. Desde a primeira vez que você ouviu palavras como essas, de guerra espiritual. Talvez o que está faltando para a gente é uma reação diante de palavras como essa. Reagimos diante de problemas que a gente acha que não vai ter. Tem gente perto de nós que parece que nunca vai ser salvo. Tem gente perto de nós que parece que nunca Deus vai conseguir salvar elas, não é mesmo? Porque elas falam tanto palavrão, elas murmuram tanto, elas falam tanto de igreja, tanto de crente. Fala tanto. E a gente até desiste às vezes dessas pessoas. Exatamente essa é a jogada do diabo. Mas o que Deus, de verdade, está tentando fazer conosco essa noite aqui, amados, eu estou encerrando, é fazer com que a gente volte a entrarmos em guerra por coisas que a gente sabe que existe um caminho da vitória. Tem muita coisa, tem muita gente aqui que já experimentou muitas vitórias, mas esqueceu o caminho, esqueceu a forma. Acha que já está muito velho ou acha que está muito novo? Ou acha que já viu tanta coisa, mas eu quero dizer para você, independente da sua idade, a palavra de vitória foi liberada a nós. Amém? Amém, gente? Uma palavra de vitória foi liberada a nós da parte de Deus. E talvez o que a gente precisa falar aqui hoje é quem intentará contra o braço forte do Senhor. Quem?
Quem vai querer parar a mão de Deus ao seu favor? Quem vai conseguir barrar a bênção de Deus que é sua? Ninguém. Ninguém vai conseguir. Nem problema grande e nem problema pequeno. Amém? Quando você recebe essa palavra, vamos ficar de pé. Eu fiz uma pergunta na minha célula quarta-feira. Eu perguntei assim: quantos creem que a palavra... Eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para vocês. Quantos creem que a palavra de Deus é a arma mais poderosa que nós temos contra Satanás? Quantos creem? Levanta a mão só quem crê. Quem não crê não levanta não. E é. A palavra é. Amém? E Jesus disse assim: se você falar essa palavra, figueira seca, montanhas saem dos lugares, se você falar a palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Quantos creem nisso? E agora eu vou fazer a pergunta que eu fiz na minha célula: quantos versículos você sabe de cor? Se a palavra é tão poderosa assim, se a palavra é a arma que tem que estar na nossa boca para vencer o que a gente quer vencer e não está vencendo, quantos versículos da Bíblia você sabe de cor? Está vendo como a gente quer vencer sem armas? Está vendo como a gente quer vencer sem usar as armas corretas? A gente quer vencer. É impossível nós vencermos com uma Bíblia aberta na porta da nossa casa, no Salmo 91. Pega a sua Bíblia e abre ela no Salmo 91 e deixa ela aberta lá. Você acha que o diabo tem medo da Bíblia aberta no Salmo 91? Você acha mesmo que Satanás, ele morre de medo da Bíblia aberta no Salmo 23? Ele não tem medo. Sabe o que o diabo tem medo? Quando você diz, como é o seu nome? Quando Alex levanta a mão assim, diz assim: porque o Senhor é o pastor do Alex, e nada faltará para o Alex essa semana. Aí o diabo tem medo do Alex, porque o diabo descobriu que ele tem a espada, que a única coisa que fere Satanás de morte é a palavra. Como vamos vencer se nós não temos a palavra? Se não temos interesse em aprender a palavra de Deus? A nossa Bíblia precisa ser lida. A gente precisa gravar, é como a Bíblia diz, colocar ela nos murais da nossa casa, escreva versículos, pregue na sua casa e vai decorando a palavra. Sabe, amanhã quando você amanhecer, o Alex vai dizer: está escrito, o Senhor é um pastor do Alex, o Senhor é o pastor da esposa do Alex, o Senhor é o pastor dos filhos do Alex. Nada vai faltar para o Alex, porque está escrito, Satanás, e a palavra de Deus não mente. E sabe o que acontece, Alex? Eu vou te falar. Você vai deitar e vai dormir. Mas tem uma coisa interessante: Deus não dorme. Sabe por que Deus não dorme? Porque Deus vela pela palavra dele. Enquanto você dorme, Deus está dizendo: é isso aí. Não vai faltar mesmo. A palavra na nossa boca é um poder manifesto. A palavra na nossa boca é uma ferramenta de vitória. São armas esquecidas, armas deixadas no guarda-roupa, armas deixadas, sabe, em algum lugar, menos na nossa boca. Menos na nossa boca. Quem está me entendendo? Eu decidi amanhã, eu escrevi 10 versículos bíblicos. Amanhã na oração vou citar ele aqui com os irmãos. Que são ferramentas de morte. São textos, eu escolhi a dedo os textos. Grave esses 10, amanhã vem e grave esses 10 textos. Grave e escreva ele.
E durante a semana você vai orando e vai citando ele, e vai ferindo o diabo. Porque eu vou falar uma coisa para você, olhe para mim, gente. O diabo não tem medo de estar amarrado. O diabo não tem medo de retória de crente. O diabo tem medo da palavra. É disso que ele tem medo. Quem entendeu, levanta a mão. Amém, Pai, nós oramos nessa noite. Porque uma palavra de vitória foi liberada a nós. Uma palavra de vitória foi liberada a nós, os seus filhos, nessa terra. E é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor ama a sua palavra. É porque o Senhor vela pela sua palavra. E a sua palavra diz, se na sua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade, então o Senhor nos deu, e o diabo precisa reconhecer em nós a autoridade espiritual, que nós somos filhos de Deus com poder e autoridade. Aqui, Senhor, nessa terra, que o Senhor nos deu, Pai, como representante, aqui nessa terra, que o Senhor nos deu, ó Pai, nós governamos, porque nós somos filhos do Senhor, herdeiros de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, do seu poder, co-herdeiros. Nós nem precisamos morrer, mas o seu Filho morreu e nos deu a vitória. Por isso, nessa noite, tomamos posse da palavra de vitória. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, está escrito, quem será contra nós? Pai, está escrito a sua palavra, operando Deus, quem impedirá? O Senhor vai operar em lugares onde o Senhor não operou, o Senhor vai entrar em lugares onde o Senhor não entrou, e ninguém poderá impedir o Senhor, ninguém poderá impedir de colocarmos as planta do nosso pé, porque nós representamos a sua face, representamos a sua presença, representamos, Senhor, a sua graça neste lugar. Nós somos a igreja do Senhor. Senhor, obrigado pela autoridade, obrigado pelo Espírito da palavra, obrigado pela unção, pela palavra profética, obrigado pelo derramar, obrigado pelo sangue, obrigado pela vitória. Oh Deus, nós somos a sua casa, somos a sua igreja, e nós sabemos que nesses dias nós nos levantaremos com homens de guerra, mulheres de guerra, que experimentarão de vitória em vitória. Viveremos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém. Quem crê nisso em nome de Jesus?